E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhoritos e as senhoritas estão? Eu espero que muito bem aí com todos vocês, é claro. Diguíssima de passagem, né? Só para constar. Então vamos lá, gente. Outro tema que estava muito em voga, né? Vocês acham que, por exemplo, os colonizadores, né? O tema de hoje é justamente esse, né? Os colonizadores lusitanos, eles conseguiram romanizar, né? O idioma tupi corretamente, né? Tipo, ao ponto de hoje, talvez a gente pegar um lápis e um papel e conseguir escrever corretamente, letra, vogal, entonação, não sei o que, acentuação, né? Então vamos lá. Eu acho que eu vou ler aqui um texto e depois vou fazer minhas conclusões finais, né? Tá, conseguiram e o que faltou porque tá, referência. Resumo acadêmico. A romanização do tupi pelos lusitanos acertaram e o que faltou. Objetivo e contexto histórico. Por que romanizaram? Os missionários jesuítas, exemplo. O José de Anchieta, o padre José de Anchieta e os seus colegas padronizaram a forma escrita do que hoje chamamos de tupi clássico para catequese, administração e comunicação entre aldeias e com os colonizadores. Essa prática levou à criação da ortografia de trabalho que funcionou como uma língua franca, língua geral, na costa brasileira. Essa é a razão prática do sistema solução utilitária, não como uma transição fonética completa. Tem isso, né? O que os lusitanos jesuítas conseguiram, pontos fortes. Representar o bem muitas consonantes básicas, o T, P, Q, N e M, usando o alfabeto latino disponível. Criar um corpus escrito, catecismos, gramáticas, diálogos, que preservou enorme quantidade de lexo e textos, fundamental para estudos posteriores. Estabelecer uma padronização prática que permitiu a circulação, acho que seria circularização, não sei, da língua geral entre os povos diferentes com os colonos. O que faltou? Limitações fonéticas linguísticas. Os sistemas jesuíticos deixaram lacunas relevantes quando avaliamos com critérios fonéticos modernos. Nasalização. Um pouco nenhum uso consistente de marca gráfica para nasalização de vogais. Muitas vezes usavam N proposto, isso que eu não entendi, seria proposto, né? Ou omitiam marcação, o que perde contraste fonético em tupi. A nasalização altera o significado, né? Que eu quis dizer. Aliás, que o ChatGPT quis dizer, né? Enfim, isto é crucial para o Tupi-Guarani. Exatamente, mas aí tem uma diferença, né? Mas bem na base era só o Tupi que a gente falava, né? Agora, regiões brasileiras nos quais, vamos dizer assim, mescla talvez a parte costeira com a parte das matas, né? A parte mais central. Aí sim a gente tinha um Tupi-Guarani, né? O que tudo indica. Que apresenta nasal harmônia e processos nasais complexos. Qualidade vocálica e quantidade aberto, fechado e longas. O nosso idioma atual, né, da época não trazia conjunto de diacríticos sistemáticos equivalentes ou necessários. Consequentemente, diferenças entre vogais. Eu acho que tipo assim, né? Um exemplo do tupi para mim dar agora, né? Eu acho que Obá, né? Obá, vamos dizer assim, seria a canoa, né? Obá. Agora, Oba
Oba. Agora, oba seria tipo uma pessoa praticando a canoagem, né? Com a canoa para atravessar um lago, um riacho, né? Então, tipo assim, isso que talvez deve ter atrapalhado, né? Quando os lusitanos queriam conversar com os tupis, né? Os povos tupis. Diferença entre vogais médias, abertas, fechadas, vogais longas ficaram mal registradas. Reconstruções modernas mostram um sistema vocálico mais refinado do que uma escrita jesuítica documentada. Nossa, que interessante, né? Fonema não constrativos no nosso idioma, né? Sons, por exemplo, certos semivogais, palatalizações africanadas, tá? Que vieram, obviamente, com a escravidão, né? Que eu acho que basicamente começou em 1600, né? Alguns querem falar que é 1500 e pouco, né? Mas enfim, né? Enfim. E padrões de alofonia do tupi não foram sistematicamente diferenciados. O alfabeto latino puritano da época levou nas simplificações genéricas, né? Prosódia, tonicidade. Nossa, agora é os vizinhos que estão descendo. A criançada. Acentuação, posição da sílaba atômica, muitas vezes não marcada. Ritmo melancólico perdeu-se. Também no tupi, sei lá, acho que a gente tem muita acentuação em diferentes. Diferentes, eu não digo diferentes, mas tipo na mesma palavra, né? Então isso daí fica muito dissonante entre um e o outro, né? Inconsistência e variação. Diferentes missionários e documentos usaram convenções distintas, às vezes por dialeto, às vezes por escolha individual, o que dificulta leitura uniforme. Isso, acho que eu com certeza concordo com isso, né? Conclusão acadêmica curta. Eles acertaram, mas só como solução prática. Do ponto de vista funcional histórico, sim, os jesuítas romanizaram o tupi com sucesso suficiente para catequizar, padronizar uma variante de contato língua geral e preservar textos. E isso foi decisivo para que hoje possamos estudar o tupi. Porém, do ponto de vista fonético e fonológico moderno, a romanização é imprecisa. Faltaram marcas para nasalização, distinção vocálica fina, quantidade de algumas consoantes alofônias e termos acadêmicos diários. A romanização funcional útil versus transição fonética completa científica. Como a linguística moderna lida com isso? Pesquisadores usam reconstrução comparativa entre variantes tupi-guaranis atuais, Ningato, registros históricos para intervir vocais e padrões de nasalizações ausentes na escrita colonial. Interessante. Há propostas modernas de ortografia que empregam tildeus, aceitos e diacríticos para melhorar e refletir a nasalização e a tonicidade. Ok. Enfim, né? Exemplos práticos curtos. Escrita jesuítica. Tupã, Obaída, Piranga. Versão Pirangaba, né? Versão fonética moderna, exemplo hipotético para marcar nasalização, tonicidade. Isso daí com certeza, né? Tupanco aceitou o Tionuá, né? Oibá, Piranga. A diferença é pequena no papel, mais grande na pronúncia e no significado. Ver discussões sobre o antigo, tá bom? Vamos lá. Enfatizar mais ainda, né? Para finalizar aqui. Não sei se em 10 minutos eu finalizo, né? Mas enfim. Do ponto de vista histórico prático, sucesso sim. Eles cumpriram com eficácia o objetivo principal da romanização, que era tornar o tupi uma escrita funcional para catequese, ensino, registro de vocabulário e gramática, comunicação entre povos indígenas e colonizadores. Ou seja, a romanização foi suficiente para comunicação e documentação. Tanto que, graças a Deus, obviamente, né, primeiramente, essa escrita baseada em alfabeto latino
Temos até hoje a arte da gramática da língua brasileira de José Anchieta. O José Anchieta, gente, acho que o José Anchieta, ele escreveu vamos dizer assim, esse dicionário, né? Vamos assim dizer, essa enciclopédia, em 1595, né? Eu acho que o José Anchieta deve ter escrito lá para pátio do colégio, né? Ou algum extremo aí da Zona Sul, né? E dicionários inteiros preservados, exato, né? Coisa raríssima para as línguas indígenas da época, tá? Do ponto de vista fonético e linguístico, limitada, mas não errada. Ah, tá, entendi. A limitação vem do fato deles não tinham ferramentas gramáticas e fonéticas suficientes do século, eu acho que aqui é século XVI ou século XVII, tá? Mesmo assim, o que eles criaram é considerado bastante avançado para a época. Conseguiram representar consoantes e vocais básicas com uma boa fidelidade. Usaram duplicações de letra a, ai e i para sugerir sons longos. Inseriram N ou M para tentar indicar nasalização, mesmo que sem a padronização. Faltam sim recursos para montar nasalização sistemática com o I, o tio, o O e o tio e etc. Tonicidade, né, como essas bem que eu já falei, e pequenas distinções de timbre. Mas isso não invalida o trabalho, só mostra que era um retrato funcional limitado pelo alfabeto conhecimento da época. Ok. Síntese acadêmica. Em tese, podemos afirmar a romanização do tupi pelos missionários lusitanos foi adequada e bem-sucedida do ponto de vista histórico e prático, ainda que foneticamente incompleta à luz da linguística moderna. Ou em termos mais práticos, trata-se de uma romanização funcional. Gente, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que talvez o tupi, o idioma tupi, ou ele foi o segundo, né? Ou ele foi o segundo ou o primeiro idioma a ser romanizado, né? Literitado, né? Porque você põe letra para isso do continente, né? Do nosso continente, eu acho, né? A não ser quando eles desceram lá nas Artilhas, né? O Cristóvão Colombo, né? Se ele já fez esse processo lá também. Trata-se de uma romanização funcional, mas não fonêmica, suficiente para registro e ensino, porém incapaz de apresentar toda a riqueza sonora da língua. Em termos gerais, os lusitanos, né, os portugueses, romanizaram bem o tupi. Eles fizeram o que era possível com o alfabeto latino da época, garantindo que a língua fosse compreendida, ensinada e preservada. O que faltou, recursos fonéticos, não esforço nem entendimento, ou seja, foi uma romanização bem feita para o século XVI, para que hoje poderia ser aperfeiçoada. Ok, linguistas como Eduardo Navarro, Ayrton Rodrigues, aí tem, obviamente, José de Anchieta, aí que já citamos, né? Enfim, gente, fiquem todos aí na Santíssima Paz de Deus, um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui.